Deus seja louvado pelo privilégio de estarmos aqui nessa terça-feira, uma noite muito apropriada para o aprendizado da palavra de Deus. Muito importante estarmos aqui, juntos, reunidos, na presença do Eterno, gozando deste momento. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, para a gente é um prazer. Se estiver em Ibitinga, ainda dá tempo de estar conosco presencialmente. Eu costumo dizer que cultuar pela internet é igual você assistir um churrasco. Você sabe que é churrasco, tem cara de churrasco, mas não tem cheiro. Você que está de longe, tudo bem. A gente entende que você gostaria de estar aqui, ou você que está impossibilitado por uma causa ou outra, quem sabe uma questão da sua saúde, é até algo que a gente consegue administrar e entender perfeitamente. Mas você que está aqui em Ibitinga pode estar com a gente, será prazeroso poder receber você aqui ainda hoje. Tá certo? Queridos, nós vamos aqui seguir a série é Fim dos Tempos, Fim do Mundo. Fim do mundo e fim dos tempos é a mesma coisa, é uma linguagem sinônima e que nós usamos com o propósito de poder estar orientando a respeito de que nós iremos tratar ao longo dessa série. Quando a gente fala fim dos tempos, essa é uma linguagem muito própria da igreja e muito compreensível. Porém, nós usamos o sinônimo fim do mundo, que é uma linguagem sinônima, com o propósito de poder estar orientando aqueles que não têm compreensão da nossa linguagem a entenderem a respeito de que nós vamos estar tratando. Amados, o assunto de hoje dentro da série é o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos que morreram, dos salvos que morreram, né? Aqueles nossos irmãos que acabaram partindo para a eternidade. É a respeito disso que nós vamos tratar hoje. Para tal, eu quero abordar aqui dois textos bíblicos. Primeiro, a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a seguir. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a seguir. Texto este que já foi abordado aqui como a leitura oficial nesta noite, mas faz-se necessário estarmos abordando o mesmo. Depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a seguir. Dois textos muito importantes que nós estaremos utilizando na feita para tratarmos a respeito deste assunto tão relevante para a igreja de Jesus. Enquanto os irmãos que estão aqui estão procurando, você que está em casa vai ter a possibilidade de acompanhar aí no GC. Eu quero aproveitar e dizer para você que está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, deixa o seu like para que a gente possa alcançar mais pessoas. Toda vez que alguém dá um like lá na transmissão, o próprio YouTube, a rede social, ela propaga a transmissão, ela abre ali a oportunidade para uma propagação maior. Então faça isto, é fundamental. Tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal e não esqueça de acionar o sininho. Nós estamos com a transmissão também pelo Facebook, porém tem algumas instabilidades, até porque o servidor do Facebook não é um servidor próprio para transmissões ao vivo, tá? Você que está no Facebook pode migrar lá para o nosso canal no YouTube, a Missão Atos Play, será muito bem-vindo também, tá certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 51. É muito importante acompanharmos esses dois textos para compreendermos este ensino muito importante para a saúde da igreja do Senhor. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 e 53, que diz assim: Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortabilidade ou imortalidade. Queridos, pois bem, hoje nós vamos tratar desse assunto muito importante para a fé cristã, mas, em primeiro lugar, precisamos falar a respeito da ocasião do arrebatamento. O arrebatamento, ele não é uma utopia, apesar de alguns já não terem mais o arrebatamento como algo real, concreto, ele é mais real do que nunca. Estamos a contemplar os últimos eventos que se dão como sinais para a igreja de Cristo compreender o que está às portas, o que está para acontecer. Dentro deste chamado relógio de Deus, nós podemos perceber que os acontecimentos, eles estão nos aproximando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus, fica quase impossível tratar a respeito dessa vinda se nós não abordarmos o assunto tribulação. A tribulação é um assunto debatido, é um assunto muitas das vezes incompreendido por muitos, e essa tribulação que está por vir não é uma tribulação qualquer, é um tempo de tribulação como nunca se existiu na terra. A verdade é que este tempo é um tempo como nunca se existiu. A tribulação se dará em duas partes. A primeira, 3 anos e meio. A segunda, mais 3 anos e meio. Dentro da tribulação, nestes dois tempos, haverá o tempo da tribulação e haverá o tempo da grande tribulação. Agora, é importante para nós entendermos a ocasião do arrebatamento, entendermos o assunto tribulação. Quando se fala nesse assunto, existem 3 eminentes escolas de interpretação. Conheçamos elas e os seus pontos de vista. Você que está anotando, papel e caneta, não se perca não. A primeira escola que interpreta o tempo da tribulação se chama pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. A escola pré-tribulacionista, ela assegura que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação, significando que a igreja não passará por este período de grande sofrimento. A escola pré-tribulacionista, ela vê a segunda vinda de Cristo ocorrendo em 2 fases. A primeira, com Cristo vindo para buscar a igreja, a fim de removê-la do mundo, e a segunda fase, com Cristo chegando com a igreja para iniciar o milênio. É interessante ressaltar que este ponto de vista da escola pré-tribulacionista não é um ponto de vista, digamos assim, de um todo. Aqueles que dizem que a segunda volta de Jesus se dará, não em 2 fases, mas que ela será em 7 anos. Ela durará 7 anos,
Ou seja, Jesus vem, busca a igreja, e essa segunda fase só se completará ao cabo desses 7 anos. E esta escola, ela crê que nesses 7 anos, enquanto a igreja não está na terra, estará acontecendo aqui a tribulação. Mas há também uma segunda escola que tem um ponto de vista muito peculiar a respeito da tribulação. Qual é a escola? É a escola mesotribulacionista. Mesotribulacionista. A escola mesotribulacionista, ela assegura que o arrebatamento da igreja ocorrerá na metade da grande tribulação. Ou seja, significa que a igreja, ela experimentará parte da tribulação. Ela só não participará da segunda parte da tribulação, ou seja, da grande tribulação. Neste período onde haverá, segundo esta escola, um sofrimento severo, a igreja não estará presente. Mas além da escola pré-tribulacionista, da escola mesotribulacionista, existe também uma outra escola que interpreta o tempo de tribulação, ou a grande tribulação, como você chame como queira. Seria a escola pós-tribulacionista. A escola pós-tribulacionista assegura que o arrebatamento da igreja ocorrerá após a grande tribulação. Ou seja, ela procura ensinar que a igreja estará na terra durante este período de 7 anos de grande aflição e tribulação, como nunca se houve na terra. E aí ela ensina que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo se dará em um evento único, instantâneo, em tempo real, no final dos 7 anos da tribulação, no cessamento da grande tribulação. É importante ressaltar que, apesar de termos ali as chamadas escolas que estudam a tribulação, a escola nossa do pentecostalismo clássico é a escola pré-tribulacionista. Nós não acreditamos que a igreja estará aqui na grande tribulação. Nós não acreditamos que a igreja estará aqui durante a tribulação. A igreja é de Cristo, ela não tem nada a ver com o anticristo. A igreja não é da terra, a igreja é do céu, aleluia. O reino de Deus hoje é em semelhança a partir da noiva do Cordeiro, mas esse reino não estará aqui quando o anticristo se manifestar, porque antes dele se manifestar, a igreja será levada pelo seu Senhor para os ares. Bendito seja o nome do Senhor. É este o entendimento. O pentecostalismo clássico jamais admite que haverá o chamado participação de carteira de momento por metade da tribulação ou pós-tribulação da igreja. Não. A escola mesotribulacionista não faz parte do nosso entendimento, do entendimento pentecostal clássico. A escola pós-tribulacionista tampouco. Nós cremos que a igreja será preservada da grande tribulação. Agora eu quero apresentar para você, em segundo lugar, razões para crer no arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, razões para crer que a igreja será arrebatada antes da tribulação. É interessante ressaltar, antes de nós falarmos aqui dessas razões, que o clima espiritual, político, econômico e ambientalista no mundo atual está seguindo rapidamente a rota da grande tribulação. Este período de 7 anos está para iniciar. Este período de 7 anos está às portas. Nunca esteve tão perto como nos dias atuais, os dias da grande tribulação. Quer prova disso? Vamos ler um texto aqui, não está no script aí, tá? Não está no script. Veio aqui na cabeça do pregador, mas tem tudo a ver com o que eu estou ensinando. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Verso 1 a seguir. Apocalipse capítulo 13,
verso 1 a seguir. Olha o que vai dizer aqui, ó. Vamos lá? Apocalipse capítulo 13, verso 1 a seguir. Você que está com a tua Bíblia aí, não abdique da possibilidade de utilizar a tua Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta. O que move a gente não é experiência espiritual, é a palavra de Deus. O que move as nossas vidas não são os saltos que nós damos na alegria do Espírito Santo aos domingos ou às quintas-feiras, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, e boca como de leão, e lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Vamos parar aqui? Qualquer dia desse nós vamos estudar aqui o capítulo 13 de Apocalipse, que é muito profundo, mas vamos parar aqui. Olha que coisa interessante, segue comigo aí o verso primeiro, se puder deixar na tela. Vi emergir, irmão, olha que coisa interessante, emergir, saiu do meio. O verbo emergir aqui é vir à existência de, dá a ideia de vir à existência de. Entenda bem, olhe para a Bíblia, quem gosta de Bíblia não fecha a Bíblia. Olha como é que começa, vi emergir, veio à existência do meio. Do meio da onde? Do meio do mar, repita comigo, do meio do mar. Do meio do mar. Do meio do mar. Irmãos, o mar aqui são as nações. O mar aqui representa a humanidade. A humanidade, ela está inquieta. A humanidade, ela está aflorada. A humanidade, ela está tomada por um sentimento de inquietude imensurável. A humanidade está atordoada. E nós temos motivo de só para acreditar nisso. Nós estamos vendo um clima para o surgimento do anticristo. Por quê? Porque há um clima de instabilidade política. Há um clima de instabilidade econômica. Há um clima de instabilidade ambiental. Essas três coisas dão a sustentação para a existência da humanidade. Então, o mar está agitado. O mar está agitado. O problema político não é só brasileiro. O problema político é mundial. É mundial. É só olhar para as nações. É só olhar para o que está acontecendo. É só olhar para os povos. Está todo mundo descontente com os políticos, com o sistema político. Atualmente nós vimos a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América, constantemente tomado por um sentimento de inquietude, algo constante. Ora acalmava, ora voltava. Estava parecendo uma panela de pressão. Trocou-se o presidente, esse sentimento está tomando conta de novo, a inquietude no povo americano. Quer mais? Reino Unido, é só olhar para o que está acontecendo. Trocou o primeiro-ministro, o povo está descontente de novo. De quando em quando se fala já em que o primeiro-ministro deve renunciar também. Então, tudo isso aqui é prova, não é só no Brasil que está acontecendo isso. Não é só no Brasil, na Argentina nós vimos acontecer recentemente. O povo estava lá tomado por uma insatisfação pelo sistema que estava governando, pela política conservadora do ex-presidente da República, aí elegeu um socialista. O que está acontecendo agora? A maior reprovação da história de um presidente da República é deste atual. Tudo isso, querido, sabe o que está acontecendo? Não é um tipo de governo que vai resolver. Quem vai resolver essa parada é o anticristo.
As nações estão para dar a luz ao anticristo. E eu preciso dizer isso aqui para a igreja. Enquanto eu e você estamos brincando, vivendo a superficialidade danada, ora orando, ora não orando, enquanto eu e você estamos escolhendo o dia que vamos vir para a igreja, me desculpe, eu preciso falar isso aqui, dá vergonha de chegar na igreja de terça-feira, uma igreja que de domingo está lotada, graças a Deus, de quinta-feira que tem um monte de gente atrás de bênção, graças a Deus, mas o dia que é para aprender para o céu, dá vergonha de olhar para a cadeira do presbitério e perguntar onde eles estão. Dá vergonha, sabe por quê? A igreja de Jesus está tomada pela superficialidade. Está na hora de abrir os olhos. Tem gente que vai ficar aí por causa de negócio, por causa de trabalho, por causa de carro, de casa, de dinheiro, por causa de rede social. Jesus está voltando e muitos da igreja estão de olhos fechados. Abre o olho, igreja. A volta de Jesus é real. Nunca se viu a tribulação tão perto. Nunca se viu esta tribulação tão eminente como nesses dias. Abre os olhos. Compreenda esta verdade. Logo, logo a igreja vai ser tirada da terra. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quem vai ser tirado daqui não é a igreja nominal. Alguém já pegou aí. Não, você leva nome de crente, mas não vem para a igreja, vai ficar aí. Irmão, eu estava meditando. Olha para cá, é sério isso aqui que eu vou dizer. Eu estou inspirado hoje, eu vou debaixo da graça aqui. A graça me autoriza a liberar. Eu fico imaginando, irmão, olhando para todo esse cenário que está acontecendo. Não é só o problema nosso aqui em Bitinga, não. Não. É um problema geral. Hoje eu estava ouvindo o líder de uma das maiores denominações do país, falando nas redes sociais a respeito dos crentes que estão com medo de ir para a igreja. Sabe qual é o problema, irmão? A gente precisa entender uma coisa. A artimanha de Satanás com a pandemia não foi matar crente. Porque crente não morre, crente só é transportado da terra para o céu. A morte para o crente não é aniquilamento, nós já falamos aqui na terça passada. A morte para o crente é passaporte. Sabe qual foi a estratégia do diabo? Não foi colocar medo no coração dos crentes com a pandemia, não. Porque se morremos, tão somente morreremos. Sabe qual foi a estratégia do diabo, irmã Severina? É colocar os crentes longe da igreja. É tornar o crente, sabe como? Igual aquelas 5 virgens loucas que não estão nem aí. E lá vai, você veio aqui para ouvir Deus. O que tem de geração por aí, pega essa, você que não sai de casa para ir na igreja. Escolhe dia para estar na igreja. Ei, abra o teu olho, porque o azeite vai te voltar e logo ouviremos o noivo vem aí. Aleluia, aleluia. A igreja está para ouvir que o noivo vem aí. Esta é a verdade incontestável e nós precisamos se preparar para isso, irmãos. A palavra arrebatamento é rapture do inglês e vem da palavra grega raporzia, sendo um termo carinhoso que se refere ao amor de Cristo pela noiva. É como se um noivo passasse e pegasse de forma rápida, objetiva e levasse a sua amada para si. Agora, vejamos as razões para o arrebatamento acontecer antes da tribulação. Primeira razão: o arrebatamento antes da tribulação se encaixa na precedência bíblica do julgamento divino dos ímpios. O arrebatamento da igreja antes da tribulação se encaixa na precedência bíblica do julgamento divino contra os ímpios. Olha o que diz Salmo 37, verso de número 5. Salmo 37, verso 5. Olha o que vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor, o que isso aqui tem a ver com arrebatamento antes da tribulação? Muita coisa. Porque Davi deixa claro que o nosso grande Deus jamais iria negar 6.000 anos de história e julgar a sua igreja do mesmo modo terrível
como julgará os ímpios. Uma injustiça que não se encaixa no caráter divino. Vou te dar um exemplo para você entender. Vou iluminar a tua mente. Quando veio o dilúvio mundial, antes do mundo pagão ser tomado pelas águas, os homens debochavam do justo Noé e de sua família. Porém, Noé achou graça diante de Deus e foi salvo das águas, junto com a sua família. Hoje está se repetindo esse cenário. Quando alguém fala de arrebatamento, tem gente que fala: você está louco, esse negócio não existe, é coisa da tua cabeça. Tem gente tentando provar na Bíblia que arrebatamento não vai acontecer. Como, pastor? Dizendo que os crentes do passado esperaram, acreditaram e não veio no tempo deles. É verdade, não veio no tempo deles. Não foi que eles falharam, eles não falharam não. É porque Jesus disse que esse dia viria como ladrão. Se o pai de família soubesse a que hora da vigília da noite viria o ladrão, não dormiria. Então os crentes das gerações passadas, caro irmão André Luiz, eles ficavam atentos, despertos, acordados, dizendo Maranata. Aí sabe o que aconteceu com a minha geração? Jesus não veio nas gerações passadas. A gente está dizendo, sabe o que? Está falando um monte de coisa. A gente diz Netflix, a gente diz Stars Plus, a gente diz Disney Plus, a gente diz Amazon Prime. Só não diz uma coisa: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Está na hora da igreja resgatar esse sentimento. Por quê, pastor? Porque a nossa arca está aí, é Cristo. Tem gente debochando, fazendo carochinha, fazendo escarnecimento com a nossa fé, mas nós estamos dentro dessa arca, e quem está dentro dessa arca não está para o lado de fora, está dentro da igreja. E sabe para onde vai? Vai para o céu. Segunda razão porque o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. A segunda razão, ela é tipológica. Sodoma e Gomorra. É só olhar para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra havia descido ao mais repugnante nível de imoralidade sexual. E aí Deus resolveu fazer o quê? Purificar por fogo. Mas quando Deus mandou o juízo, sabe o que Deus fez? Deus foi lá, enviou seus anjos e retirou Ló e sua família. Espera aí, pastor, Ló e a família? Com exceção da sua esposa, que tinha um coração dividido. Todos os demais, ou seja, Ló e as duas filhas, foram salvos da destruição do fogo. Isso aqui é forte, irmão. Por quê? Porque tem crente com coração dividido. Deus está querendo tirar ele do fogo, mas ele está com o coração dividido. Jesus disse lá em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 7, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que é isso? É uma geração que vive com o coração dividido. É uma geração que não tem medo de ir para shopping. Nunca se viu shopping tão lotado como os dias de hoje. É uma geração que não tem medo de ir para um parque aquático. Nunca se viu um parque aquático tão lotado como nos dias de hoje. Eu tive agora nesse final de semana, lá na cidade dos meus pais, lá tem um Termas, e as crianças quiseram ir. Eu fui lá cheio de medo, assustado. De repente cheguei lá e eu ouvi do pessoal: o Termas nunca esteve tão lotado como está nos dias de hoje. Você vai no restaurante, nunca esteve tão lotado como nos dias de hoje. E a igreja nunca esteve tão vazia como nos dias de hoje. Sabe o que é isto? Os crentes que estão com o coração em Deus estão na presença. Os crentes que estão com o coração em Deus não ficam com esse negócio de dizer: eu vou ficar em casa porque estou com medo do Covid. Não, eles vêm para a igreja. E as mulheres de Ló, essas daí ficam em casa dando desculpa, mas não sai de mercado, não sai de banco, não sai de lanchonete, não sai de restaurante. Ó, igreja, desperta! O Senhor quer tirar a igreja, irmãos. O Senhor quer arrancar nós deste mundo. Nós precisamos despertar. Despertar para essa realidade. Despertar para essa verdade. Nós precisamos. Terceira razão porque o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Confiamos na sua promessa. Na promessa que o Senhor fez de guardar a noiva no tempo da tribulação. A terceira razão
é que nós confiamos na promessa que o Senhor nos fez de guardar a sua noiva do tempo da tribulação. Eis aí uma garantia, irmão, reservada exclusivamente aos filhos de Deus, aqueles que foram adotados através de Cristo Jesus. O profeta Isaías fala dos episódios finais, referindo-se a Israel, mas junto com a nação judaica, os gentios foram abençoados com idênticas promessas. Olha o que diz aí, Isaías capítulo 26, verso 19 a seguir. Vamos ler juntos? Isaías capítulo de número 26, verso 19 a seguir. É do 19 ao 21. Isaías 26, dos versos 19 a 21. Diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebedeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Aleluia. Queridos, nesse texto aqui, Isaías está revelando, primeiro, que os mortos ressuscitarão. Segundo, que a igreja, ela será preservada, guardada. O quarto aqui é o lugar da proteção. O quarto aqui é a tipologia dos ares. O quarto aqui é a tipologia de onde nos encontraremos com o Senhor. Ou seja, ressurreição dos mortos, depois arrebatamento da igreja. Por quê, pastor? Porque em terceiro lugar, Isaías vai estar revelando que enquanto isso estiver acontecendo, Deus estará castigando a humanidade por causa de sua maldade. Quer ouvir Deus? Lá vai, não fique pensando que toda essa maldade que está acontecendo na terra está passando desapercebido. Não fique pensando que tudo que está acontecendo vai passar desapercebido. Eu tenho uma palavra como profeta de Deus. Não fique pensando que estes ladrões que estão lá no Congresso Nacional, muitas das vezes transvestidos de poderes judiciais, de pessoas que estão nos mais altos escalões da justiça brasileira, da política brasileira, e estarão passando impune. A nossa justiça, ela vai falhar, é verdade, vai falhar porque ela é humana, ela está movida pelo sentimento do maligno. Só tem uma coisa: a justiça de Deus não falhará. Entenda, não vai ser movimento social que vai mudar, não vai ser manifestação que vai mudar, vai ser o juízo de Deus. Está indignado como eu? Deus vem com a vingança aí. Isaías deixou claro: pois eis que o Senhor sai do seu lugar, o verso 21, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Vem a justiça de Deus. E aonde estaremos? Com o Senhor. É a vara de Deus na terra e a igreja recebendo o consolo do céu. Eu vou repetir para ver se tem alguém com glória na boca aqui. Se tem igreja que vai subir aqui. É a vara de Deus da terra, cara, irmão Jonathan, e o consolo divino no céu. É a vara de Deus para os injustos e o consolo eterno para os justos. Ei, eu vou dizer uma coisa para você: alegra-te, ó noiva do Cordeiro. Os dias nossos desta terra estão acabando. Nós não vamos ficar aqui. Nosso lugar não é aqui. Nós subiremos para os ares para encontrar com o Senhor. Quarta razão, porque o arrebatamento, ele vai acontecer antes da tribulação. Jesus nos admoesta sobre o dia em que ele virá desapercebido pelo mundo, mas percebido pelos que estão aguardando. A quarta razão é que Jesus, ele nos admoesta que ele virá desapercebido para o mundo, mas percebido pelos que estão aguardando.
Vamos ler um texto bíblico? Lucas capítulo 21, versos de número 34 ao 36. Nesses versos, meus irmãos, estão aquilo que eu chamo de crucial para que se estabeleça a grande esperança da igreja. A grande esperança da igreja está aqui nestes versos. É aqui. Aqui encontramos a admoestação de Jesus aos seus discípulos de todas as eras. Olha o que diz Lucas 21, versos 34 ao 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, eu preciso falar algo aqui. Se indagarmos a multidão que está na igreja numa noite de domingo, quantos crentes estão preparados para subir junto com o Senhor? Dificilmente veremos mãos sinceras levantadas. A maioria não terá ido aos estudos bíblicos semanais na igreja. A maioria preferiu estar agora, na terça-feira à noite, está fazendo o quê? Assentado, assistindo novela. Assentado, acompanhando redes sociais, jogos de TV. A explicação para tal descaso com as coisas de Deus é que já estamos mergulhados na apostasia dos tempos finais e esquecemos da admoestação de Cristo para que estejamos preparados. Agora mesmo, irmão, Satanás está espalhando armadilhas de entretenimento, inclusive dentro da igreja. Quer ver? Tem gente que está dentro da igreja e não consegue ficar dentro da igreja sem olhar o Facebook. Já tem igreja por aí que já liberou as pessoas cultuarem olhando o celular, liberou as pessoas cultuarem com o celular sendo consultado. Por quê, pastor? Pelo fato de que eles entenderam que faz parte desse tempo que nós estamos vivendo. E aí tem crente fazendo selfie na hora de culto, tem crente fazendo aquelas animações do Instagram, bumerangue e tantas outras na hora do culto. E o culto, pastor? O culto para Deus não está sendo prestado. Já estamos aceitando entretenimento dentro da igreja. Já não tem palavra em nossos altares. Nossos cultos estão recheados, sabe do quê? De apresentações. É apresentação de teatro, não tenho nada contra. É apresentação de peça, não tenho nada contra. Só tem uma coisa: a igreja nunca esteve tão pobre de palavra como nos dias de hoje. A palavra está ficando em último lugar. Já há certos redutos chamados igreja, redutos cristãos, aonde o culto é de 2 horas e a palavra é de 15 minutos. E quer saber? É aquela aguinha com açúcar, não tem tutano, não tem farinha, não tem comida. Ó igreja, abre os olhos. Nós estamos à beira da volta de Jesus. E sabe como estamos? Estamos piores do que nunca. Os altares estão pobres. Os obreiros não conhecem Bíblia. Pastores não têm mais palavra. Eu sou de um tempo, irmão, que quando o pastor começava a pregar num culto de ceia, era 1h30 de mensagem. Eu sou de um tempo que culto de ensino não tinha esse negócio de apresentação, não. Era 1h30 a 2 horas de palavra. Eu sou de um tempo em que se privilegiava a palavra na igreja, mas eu tenho visto por aí palavra enlatada,
mensagens de autoajuda. Sabe por que o evangelho de hoje é um evangelho que foi transvertido? A igreja se transformou em comércio, o altar um balcão de negócios, os crentes em clientes. A palavra de Deus se tornou em terapia de autoajuda. Mas eu quero dizer a você, igreja do Senhor, não querem mais ouvir esse tipo de mensagem, porque não estão mais interessados em céu, só querem saber de terra. O negócio é terra, a cabeça está cheia de terra. Eu vou contar um testemunho aqui. Uma vez eu fui convidado para pregar lá em Minas Gerais. Quando eu cheguei lá, o pastor disse: pastor, eu quero dizer um negócio para o senhor. Eu sei que o senhor é homem de Deus, pregador da palavra, mas o povo aqui quer saber das bênçãos que Deus tem para entregar na terra. Eu olhei para ele e disse: mas como assim, irmão? Ele disse: eles não querem saber muito desse negócio de céu, não. Deixa esse negócio de céu para outro dia. Eu disse: querido, se não for para pregar o que Deus mandar eu pregar aqui, eu nem prego. Sabe o que está acontecendo? Estão encomendando palavra, estão querendo colocar na boca do pregador aquilo que é para pregar. A igreja não precisa de terra já estamos cheios demais. É hora de falar de céu. Alamai, chora, macaia, lá vai a sura calaramaia. Eu sou de um tempo de quando falava de céu, crente virava piruleta. Eu sou de um tempo de quando falava em céu, crente ardia o coração, falava em línguas estranhas, mistério era renovado dentro da igreja. Eu sou de um tempo de quando falava em céu, crente se levantava em profecia, alertava Deus pela boca destes crentes à igreja. Hoje não, hoje se pregar sobre céu, o auditório vai embora, os irmãos desaparecem. Mas eu vim dizer uma coisa para você: você não vai ficar aqui, nem que você quiser. Teu dinheiro não vai prolongar a tua vida, a ciência não vai prolongar a tua vida, nada vai prolongar. Se prepara, Jesus vai voltar. Agora mesmo, irmão, Satanás está espalhando: número 1, entretenimento. Número 2, prazer carnal. Você já percebeu como a minha geração de crentes se tornou hedonista? Tudo para ele tem que ser prazer. Até o culto tem que ser para eles. Se o culto não for para eles, não é culto. A gente inverteu o papel. De primeiro o culto era para Deus, hoje o culto é para o auditório. As pessoas vêm para a igreja: o culto hoje não foi bom, fulano não cantou afinado, ciclano não pregou com tanta eloquência como antes, a palavra não me tocou. Espera aí, irmão, nós não viemos aqui para receber culto, nós viemos aqui para dedicar culto. Quem entra neste ambiente para dedicar culto, pregador pode fugir da homilética, pode fugir da oratória, sua mensagem pode não ser tão atraente, o cantor pode desafinar, o músico pode errar a nota, a transmissão pode falhar, mas sabe o que acontece? Ele vai adorar a Deus em qualquer situação. Aleluia. Quem entra aqui para cultuar, quando termina o culto, ele não está falando da nota que o guitarrista errou, aleluia, que o cantor desafinou, que o pregador acabou entrando por um caminho que não devia. Quem entra aqui para cultuar a Deus não perde tempo com essas babaquices, com estas besteiras. Quem entra aqui para cultuar a Deus sabe o que acontece. Quando termina o culto, ele está dizendo: meu Deus, eu adorei, estou saindo daqui alegre, eu adorei, estou saindo daqui feliz. Quando vem para cima da gente esses crentes paroleiros, você viu que o pregador falou: sai para lá, irmão. Por quê? Porque eu não estava muito preocupado nos erros, nos acertos dele, porque eu não vim participar do The Voice. Eu estou na casa de Deus, eu vim adorar. Satanás está desviando os olhares da igreja com número 1, entretenimento, número 2, prazeres. Somos hedonistas. Crente que abre mão de uma ceia, irmão, por causa de um churrasco. Fulano me convidou para ir no passeio no shopping. Vai se converter.
Não, é um negócio fora do normal, irmão. Tá um negócio aí que eu vou dizer uma coisa para você. Tá de dar vergonha. Tá de dar vergonha. Tá ficando meio esquisito. Meio esquisito para a gente. Tá ficando meio estranho para a gente. Meio estranho mesmo. Você está me entendendo? Meio estranho. Quer mais? Começa com entretenimento, prazeres carnais, até conduzir a gente para outra coisa, sabe o quê? Para as coisas condenadas. O diabo está usando da artimanha dele lentamente, ó, entretenimento, porque eu preciso de distração. Prazer carnal, porque eu preciso de lazer. Já percebeu o quanto que você só pensa em lazer? Eu fico olhando para crente que só vive apertado, mas todo final de semana está num lugar, está no pesqueiro, está num termas, depois está no shopping, depois está no hotel fazenda. Estou apertado que não sei o quê, me ajuda em oração, pastor, para descobrir o que está acontecendo. Seu edomista, pega a tua folga e fica em casa, faz um propósito de consagração com a tua família. Aí você pega a tua folga toda semana, quer estar enfiado num lugar, está parecendo mais edomista do que cristão. Depois não sabe onde está enfiando dinheiro. Irmão, lazer é coisa de gente, nós precisamos. Mas viver no lazer, isso não é coisa de cristão não. Tá? É porta. Primeiro, entretenimento. Segundo, prazeres carnais. Terceiro, coisas condenadas. Aí já era, meu irmão. Aí já era. Sabe qual é o propósito do diabo colocar a gente nessa rota? É para que a gente não olhe mais para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O diabo está querendo embrenhar você e eu nos cuidados do mundo. Não se esqueça que Satanás era o anjo mais inteligente que Deus tinha lá em seu reino celestial. E ele sabe usar dessa inteligência em seu reino infernal para iludir as almas, para levar-nos ao engano pela astuta de suas ciladas. Está na hora da gente despertar. Essa palavra é para você que está em casa. Está na hora de você despertar, parar com estas coisas. Olha o estilo de vida que você tem levado, olha como você está vivendo. Até quando você vai viver assim? Vai viver persuadido por essas coisas? Abra os olhos. Quinta razão, porque Jesus vai voltar antes da tribulação para arrebatar a igreja. A quinta razão é porque a Bíblia afirma enfaticamente que o anticristo não poderá ser revelado antes que o Espírito Santo seja retirado da terra. Essa é a quinta razão. A Escritura Sagrada, a Bíblia afirma enfaticamente que o anticristo não poderá ser revelado antes que o Espírito Santo seja retirado da terra. Irmão, o Espírito Santo do Senhor, Ele é a ama, Ele é aquele que cuida dos filhos. Lá na antiguidade, antes de nós lermos o texto, lá na antiguidade, as pessoas que tinham posses, as pessoas ricas, sabe o que elas faziam? Elas agiam da seguinte forma: elas contratavam mulheres amas para poder tutoriar, mentorear os filhos, e colocavam aquelas mulheres para poder dar assistência à sua prole. Aquelas mulheres educavam, aquelas mulheres discipulavam, aquelas mulheres preparavam. O Espírito Santo é uma ama. Ele tem um propósito de transformar a nossa vida. Ele tem um propósito de agir em mim, em você.
E sabe por que o diabo ainda não mostrou a cara dele aqui? Não é porque você e eu estamos aqui não, meu querido. É porque o Espírito Santo de Deus ainda age na nossa vida. Ei, não é por causa dos nossos méritos não. É apesar dos nossos deméritos. Eu já vi pregador falando que o anticristo não manifestou porque a igreja está aqui. Está enganado. O Espírito do anticristo está aí. O anticristo só não veio à tona ainda. Só não manifestou na terra porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele a ama, Ele está nos moldando, Ele está nos convencendo, Ele está nos guiando. É por Ele. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos ensina. É Ele. Pode deixar a criança, deixa a criança. Os obreiros vão olhar. É bom que os obreiros levantem um pouco também os diáconos. Trabalhem um pouquinho. Escuta. O Espírito Santo é o que nos consola nas horas de dores. Mas o Espírito Santo também é o que nos ensina. O Espírito Santo é o que nos convence. E Ele está agora trabalhando na minha e na tua vida. É por isso que eu e você não nos perdemos ainda. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, está na nossa vida, está trabalhando, está nos moldando. Mas vai chegar a hora em que o Espírito vai ser tirado. E quando é que o Espírito vai ser tirado, pastor? Quando a igreja sair daqui. E a igreja está sendo preparada. Olhe para cá, é como a criança no cuidado da ama, sendo lapidada, sendo preparada, sendo moldada. Estamos recebendo o caráter de Cristo. É lindo isso aqui, irmão. Todo dia o Espírito Santo está trabalhando em nós. Todo dia o Espírito Santo está agindo em nós. Escuta o que eu vou te dizer, é forte isso aqui. Se você puder anotar o que eu vou dizer, Deus me deu aqui agora para alguém isso aqui. Você pode não estar do jeito que gostaria, mas está longe de quem um dia você foi. Aleluia! Sabe por quê? Não é você que está se moldando, é o Espírito Santo de Deus que está te moldando. É o Espírito Santo de Deus que está trabalhando na tua vida, a igreja. É o Espírito Santo de Deus que está agindo em você, agindo em mim. De vez em quando a gente olha para nós mesmos e diz: espera aí, eu estou longe de quem eu quero ser. Mas escute uma coisa, nós mais longe ainda estamos de quem um dia fomos. Aleluia, aleluia. E o Espírito Santo vai agindo. Não está no script que eu passei para vocês, mas abra sua Bíblia comigo em Provérbios 4, verso 18. Olha o que o Espírito Santo vai fazendo com a nossa vida. Provérbios de Salomão 4, verso 18. Olha o que diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vou ler de novo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe o que é isso, irmão? Vereda, caminho. Justo, eu e você. Peraí, pastor, nós somos justos? Sim, não pelo que nós fizemos, não pelo que nós temos feito, mas porque Cristo fez, por aquilo que Cristo realizou na nossa vida. Vereda de justos. Nós recebemos o quê? A justiça divina. Qual foi a justiça divina? Foi Cristo. Cristo é a justiça de Deus. Nós somos justificados não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. Então é por isso que o texto diz: mas a vereda dos justos. Mas a vereda, eu vou contemporaneizar, mas o caminho de quem foi justificado por Cristo é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora, pastor? Aquela luz de madrugada, 5:30 da manhã. Que luz é esta? Você acorda às 5:30, tem mais noite do que dia.
Está mais escuro do que dia, mas já tem uma luzinha ali, ó. Porque o caminho daquele que foi justificado por Cristo é como a luz fraquinha das 5:30 da manhã, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser meio-dia. Aleluia! É por isso que de vez em quando a gente se depara com as 6 horas da manhã, irmã Débora. O que é a luz das 6 horas da manhã? É a luz da falha, é a luz da fraqueza, porque às 6 horas da manhã já tem um clarinho ali, mas ainda há trevas, ainda há sombras da noite. De vez em quando a gente se vê com algumas imperfeições, de vez em quando a gente se vê com algumas fraquezas, mas sabe o que é isto? É o tempo da evolução. Quer saber, vida cristã é evolução, é eu sendo melhor hoje do que fui ontem, amanhã do que fui hoje, e assim consequentemente. Mas isto não se dá por aquilo que eu faço, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo agora está lutando com alguém. O Espírito Santo agora está insistindo com alguém. O Espírito Santo agora está trabalhando na vida de alguém. O Espírito Santo agora está corrigindo alguém. O Espírito Santo está agora moldando alguém. O Espírito Santo está agora trabalhando na vida de alguém. Para quê, pastor? Porque o Espírito de Deus não quer perder esta pessoa. Mas fica alerta. Vai chegar a hora em que o Espírito de Deus será tirado. E quando esta hora chegar, como estará eu e você? Porque para subir, não basta ter uma luzinha, tem que estar brilhando. Para subir não pode estar de qualquer jeito. Mas vamos ao texto que prova a razão, a quinta razão, que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. Porque a Bíblia enfatiza que o anticristo não poderá ser revelado antes que o Espírito Santo seja tirado da terra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 a 8. Olha o que diz. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, o Espírito Santo, que está no meu e no teu coração, como já aprendemos aqui, que está na nossa vida, ele age na terra agora como uma barragem, impedindo que com o rompimento da mesma, as águas poluídas de Satanás possam inundar o mundo, causando enorme destruição. O Espírito Santo está assim, ó, impedindo, sustentando. Se você acha que já está difícil, é o Espírito de Deus impedindo, podia estar pior. Porque se essa barragem chamada Espírito Santo, ela for rompida, todos os tipos inimagináveis de desgraças físicas e espirituais acontecerão. Mas pastor, está aumentando os índices de criminalidade. Mas pastor, está aumentando os índices de indiferença humana. As pessoas não estão mais se amando, é verdade. Sabe o que é isso? É o espírito do anticristo já preparando caminho para ele. Só não está pior. Porque o Espírito Santo, ele está
impedindo a ação total do espírito do anticristo. O que hoje vemos são os sintomas desta manifestação perversa que brevemente se dará totalmente. Irmão, o anticristo já está com o terreno preparado. O anticristo já está com o caminho preparado. O anticristo já está quase para entrar em cena. Tudo que nós estamos vendo hoje, a violência, ela está em todos os lugares. Não existe mais aquele negócio de violência em grandes centros. Assim como a violência, lógico, em índices um pouco diferentes por causa do tamanho, mas assim como a violência em São Paulo, a violência em Ibitinga. Os mais antigos aqui se lembram, há pouco mais de uma década e meia, você podia dormir com a porta da tua casa aberta, com a casa nessa cidade sem portões. Hoje, o cidadão está preso dentro de casa, e mesmo assim, o bandido que está solto, ele entra na casa e toma o que é do cidadão. Nós estamos vendo, hoje eu fui chamado à casa de uma família que estava revoltada, porque um bandido entrou e levou joias caríssimas daquela família. Uma família de crentes fervorosos, disseram: pastor, o que está acontecendo com o mundo? Eu disse: que está acontecendo com o mundo é o caminho dele, é a rota final. Mas por que Deus não nos livra disso, pastor? Porque Deus está mostrando para nós que esse território está ruim demais para a gente ficar aqui, que esse lugar não é para nós. Sabe por quê, igreja? Nós como igreja estamos gostando demais da vida aqui. A vida aqui está boa demais. Tem crente que está vivendo bem demais aqui. É bênção atrás de bênção. Aí de vez em quando a gente se depara com o espírito do anticristo, com a ação deste espírito. Para quê? Para que a gente abra os olhos, para que a gente saiba que ele está chegando aí, e que nós como igreja não temos que ficar aqui. A nossa missão não é ficar aqui, é subir com o Senhor para os ares. Acorda, igreja, Jesus está voltando. Acorda, eu preciso falar isso aqui, vai apertar as coisas. Pasmem para o que eu vou dizer, vai apertar as coisas. Só que eu tenho uma notícia boa para você, vai apertar, a gente não vai gostar, a gente vai ficar enojado da terra, mas é uma maneira do Deus Todo-Poderoso falar para nós: é assim que eu quero a minha igreja, porque quando o anticristo estiver aqui, a minha igreja estará nos ares. Eu preciso liberar uma palavra para alguém aqui. Prepara-te, viu? Para ver o que eu vou dizer aqui acontecer, e não depois de muitos dias pregados dessa mensagem. Vai chegar um tempo em que a igreja vai estar dividida em duas partes: a parte daquela que está desalentada e não quer mais servir Cristo. Por quê? Porque as coisas apertaram na terra. E a parte daquela que é fiel, fervorosa, daquela que não tirou os olhos do autor e consumador da sua fé, daquela que vai dizer assim: eu estou enojado da terra, eu estou enojado deste lugar, eu quero ir para os ares. Está chegando o tempo, noiva do Cordeiro, em que nós estaremos entrando na igreja. Sentiremos falta daquele irmão que só vem em campanha, que só vem de domingo. Sentiremos falta daquele que é só movido pelas bênçãos, pelo daime-daime. Sentiremos falta. Sabe por quê? Só a igreja verdadeira, fiel, é aquela que vai entrar, vai chegar gemendo, vai chegar chorando, mas vai estar aqui, sabe, dizendo o quê? Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Os que amam e servem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas serão arrebatados antes que o terror dos terrores seja deslanchado sobre o mundo pecaminoso.
O arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. E neste evento os cristãos que amam a vinda do Senhor, eles estão confiantes. Alegremos-nos, pois, ó igreja, na salvação que Cristo nos deu. E vamos trabalhar, sabe para quê? Para arrebatar os nossos irmãos do fogo. Esse tempo é tempo da gente arrebatar crente do fogo. Sabe como? Quando encontrar esses crentes aí de minha tigela, estou desanimado da fé, eu estou pensando em parar. Já olhar para ele e dizer, é mesmo, irmão? É, mas por quê? Porque são tantas lutas assim. Então o irmão vai parar, eu não aguento mais, está certo. Então o irmão vai trocar a igreja de Deus pela sinagoga de Satanás. Como é que é? Porque aquele que para de servir a Cristo está abrindo mão da sua salvação. Irmão, chega desse negócio de ficar, sabe, você precisa servir Jesus. Ai, florzinha de Jeová. Ai, lindinho de Cristo. Ah, como Jesus precisa de você. Irmão, Jesus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Vamos parar, eita, eu vou falar que eu estou cheio da graça. Vamos parar com essa patifaria. É porque precisa de motivação. Sabe o que eles estão precisando? Ouvir uma mensagem bíblica. E qual a mensagem? Prepara-te, purifica-te, santifica-te, abre o olho, porque o anticristo vem aí. Mas primeiro vem Jesus, com quem você irá. Leveria saca, eu estou sentindo graça. Leria cabadaia sé, Sheberia canduia forgia pargue sobadai, Rimicola vargia sergue biduquia forgia. O que está precisando hoje da igreja é de pregadores puritanos. O que está precisando da igreja hoje é de avivamento da palavra. Quer pular? Pula depois de uma mensagem dessa. Quer correr? Corre depois da mensagem dessa. Por quê? Porque se tu receber esta palavra, está autorizado a falar em línguas estranhas, está autorizado a ser renovado. Por quê? Porque o céu nos espera. Eu vou dar alguns segundos para você adorar. Raminaia, Karamidovoria, Zeberia, Calarabai, Ochori, que é Sorabadai. Olha aí, ó. Já tem crente falando em línguas estranhas. Já tem crente sendo renovado ali. Já tem crente sendo renovado. Ela é paria sopa da Yafargia. Já tem crente sendo renovado lá. Já estão falando em mistério aqui. Erebai, olha ali, ó. Já pegou lá, já pegou ali. É graça, é um chão. Porque é gerado não é por louvação profético, não é por movimento profético, é pela palavra de Deus. Eu vou dar alguns segundos para você. Levaria ralabaia, queria raiz. Eu vou dar me combinar a série, me não vou galavaria, sara calarabai, o cheriri caravá, zibidiri kiri calabaramanchuri calabaia sé, sobedera kindo kimi de kilavor que para blabá, stededa que o docobodo e a faria para badarabatu e querebaleba, subidiri. Olha aí, eu ouço línguas estranhas, eu ouço mistérios da terra. Pode falar, crente. Sabe por quê? É com essa palavra que a gente precisa. Chega dessa mensagem, água com açúcar. Chega de mensagem de autoajuda. A gente precisa de ajuda do céu. No céu não entra pecado, fadiga
abriga tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. 422. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu, cante, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Cante! Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. De pé, vamos cantar a última estrofe. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados,
mudado nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Vocês cante alto. Com os crentes, a Deus pra valer, vamos lá! Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Só quem está esperando este dia, aplaude, 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 aplaude.